Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta quarta-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Dante Senra, que é cardiologista dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein e coordenador das unidades de terapia intensiva do Hospital IGESP. O nosso tema com ele é o trabalho na linha de frente do combate à Covid-19. Celso. Michele, boa noite. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos Gustavo Cabral, que é imunologista e chefe de pesquisa do INCOR, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E com ele nós vamos abordar a corrida por vacinas para imunização contra o novo coronavírus. E ainda nessa edição, no mesmo dia em que registra novo recorde consecutivo de mortes, o Estado anuncia a volta dos treinos de futebol. E apesar dos números alarmantes, o governo mantém discurso de que a situação está controlada. E também, a OMS anuncia interrupção do estudo que utiliza hidroxicloroquina em pacientes graves. Tudo isso logo mais após um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta e vamos juntos ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Celso. Até a última atualização, viu, Michele, feita pelo Ministério da Saúde ontem à noite, o Brasil registrava 45.241 óbitos e 923.189 casos. Nossa. Porém, o consórcio de veículos de imprensa que realizam um levantamento a partir de dados das secretarias estaduais da saúde aponta que o país já tem 45.585 mortes por Covid-19 e 934.769 casos, portanto quase 1 milhão de casos. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números atualizados, já são 11.521 mortes e 191.517 registros da doença, um novo recorde de mortes por coronavírus. Foram 389 óbitos em 24 horas e a adição de 1.232 novas confirmações da doença. Pois é, e no dia em que o estado de São Paulo registra mais um recorde de casos e mortes, o governo anunciou a liberação dos clubes da Série A1 do Campeonato Paulista para que voltem a treinar a partir do dia 1º de julho. Pois é, mesmo diante dos números alarmantes, o governo manteve o discurso de que a situação no estado está sob controle. A cobertura é do Marcelo Basségio. O anúncio aconteceu enquanto o estado registrou, pelo segundo dia consecutivo, recorde no número de casos e óbitos por Covid-19. Foram 389 novas mortes, o maior número desde o início da pandemia. O recorde anterior era de 365 óbitos registrados ontem. Apesar da curva ainda crescente da doença, foi anunciada hoje a volta dos clubes de futebol à rotina de treinamentos, mas com uma lista ampla de exigências por parte do Centro de Contingência do Coronavírus do Governo de São Paulo. O Governo do Estado de São Paulo, através do Centro de Contingência, o Comitê de Saúde, determinou e finalizou hoje pela manhã todos os protocolos para as equipes de futebol profissional da chamada Série A1, para que possam voltar a treinar a partir do dia 1º de julho. Entre as medidas que deverão ser adotadas estão testes regulares dos jogadores e comissão técnica, limitação de pessoas nos treinamentos, a não presença de torcida, o uso obrigatório de máscaras por todos aqueles que da comissão técnica estiverem presentes, assim como medição de temperatura obrigatória de todos. Apesar da volta aos treinos, ainda não há uma previsão do governo em relação à retomada do Campeonato Paulista. Como os atletas permaneceram inativos por um longo período, embora tenham mantido uma rotina de treinamentos em casa, a expectativa é de que eles precisem de, no mínimo, 1 mês para recuperar o condicionamento físico. Desta forma, as partidas do estadual voltariam a ser disputadas apenas em agosto. Como há clubes que disputam a Série A1 do Campeonato Paulista, que estão em cidades enquadradas na fase vermelha do Plano São Paulo, como o Botafogo de Ribeirão Preto, caso esses times queiram voltar a treinar, precisarão fazer isso em outro município. O governo de São Paulo também atualizou o litígio com a Hitchens Harrison, empresa que intermediou a compra de respiradores chineses, mas não entregou todos os aparelhos ao estado.
De acordo com a procuradora-geral Cláudia Pouto, a companhia terá de ressarcir o governo e pagar multa, embora uma reportagem do jornal Folha de São Paulo tenha revelado que no contrato firmado não há esse tipo de cláusula em caso de descumprimento. Então, a decisão da Secretaria da Saúde, aí sob orientação da Procuradoria, é de rescindir o contrato. E agora a gente segue, governador, para um procedimento que é um procedimento administrativo de rescisão contratual. Nesse procedimento, a empresa é notificada, notificada para devolver o saldo do preço dos equipamentos que não foram entregues, pagar a multa, sobre o valor sobre o montante inadimplido, e seguimos também para apurar eventualmente alguma responsabilidade de outra ordem da empresa, se na verdade tudo isso aconteceu por fatores exógenos que não estavam sob a governabilidade da empresa, ou se houve culpa da empresa, para a aplicação de outras sanções administrativas. Sem os 2.000 respiradores chineses que deveriam ser entregues, o governo vem buscando outros fornecedores e conta inclusive com a ajuda da iniciativa privada. Um grande banco nacional, por exemplo, doou 350 aparelhos que devem chegar neste fim de semana. Para este final de semana, segundo a companhia aérea, teremos o recebimento de uma das nossas grandes doações, que vem do Itaú Unibanco, de 350 respiradores. Então, nesse sentido, mais as outras, nós vamos chegar a 3.241 respiradores, ou seja, nós vamos ultrapassar aquela meta que a gente tinha colocado no começo da epidemia, no cálculo da necessidade de leitos e respiradores. Ainda em relação aos números alarmantes de óbitos e casos registrados nos últimos dias, os responsáveis pelo Plano São Paulo de retomada gradual da economia mantêm o discurso de que a situação está sob controle. O número que nós temos hoje está dentro do cenário, no limite inferior. Toda a vida conta e é muito difícil, sempre trazermos aqui os nossos números de óbitos, mas a boa notícia é que a nossa taxa de letalidade está caminhando para uma estabilização. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, também informou que a análise das regiões do estado, que define as fases onde elas são enquadradas, passará a ser divulgada às sextas-feiras, para que haja mais precisão. Até então, o balanço era apresentado às quartas-feiras. É bom sempre a gente lembrar que esses números de hoje eles são correspondentes a 15 dias atrás, quando nós não tínhamos ainda toda essa aglomeração. Vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que está no hospital de campanha do AMB e tem a atualização da situação por lá e também da ocupação de leitos nos demais hospitais do tipo da cidade. Boa noite, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Nós temos 4 hospitais de campanha na cidade de São Paulo. São 2 administrados pela Prefeitura, este do AMB e do Pacaembu, e 2 administrados pelo governo do estado, de Heliópolis e do Ibirapuera. Nos 2 hospitais administrados pela Prefeitura, AMB e Pacaembu, nós temos a ocupação inferior a 50% dos leitos. Já nos administrados pelo governo do estado, a média de ocupação está ainda um pouco acima desses 50%. Por exemplo, aqui no AMB e no Pacaembu, nós tivemos 4.603 altas acumuladas. Já são os 2 hospitais mais antigos da cidade de São Paulo. Vamos então à atualização das últimas 24 horas. AMB, 1.800 leitos ocupados nesse momento, são 267. Na ala de enfermaria, 257 pacientes. Na ala de estabilização semi-UTI são 10. Transferidos com casos agravados hoje foram 11. Altas, boas notícias, 48 e nenhum óbito. Deu uma diminuída aqui no AMB em relação a óbitos. Pacaembu, 200 leitos, ocupados 56 leitos. Pacientes nas alas de enfermaria são 52. Nas alas de estabilização são 4. Transferência com casos agravados foram 2 nas últimas 24 horas. Altas tivemos 12 e nenhum óbito no Pacaembu. No Ibirapuera, aí já a ocupação ela supera um pouco a casa dos 50%. São 268 leitos lá no Ibirapuera. 189 pacientes estão por lá, 784 altas acumuladas e tivemos no total
4 óbitos. Já o Hospital de Heliópolis, que tem 200 leitos e é um hospital, além de portas fechadas, que atende baixa, média complexidade e casos mais graves, nesses 200 leitos, nós temos hoje também um número um pouco superior aos 50% de ocupação. São 124 pacientes, 15 deles estão na UTI, 201 altas acumuladas e tivemos um número de óbitos um tanto quanto elevado. São 24 óbitos no total. Celso e Michele. Muito obrigada, Garrafa. Morreu ontem à noite, vítima da Covid-19, o líder indígena Caipós Paulinho Paiaracan, de 67 anos. O indígena estava internado no Hospital Regional Público do Araguaia, no sudeste do Pará, desde o dia 9 de junho. A Secretaria Estadual de Saúde Pública lamentou a morte do líder indígena e informou que Paulinho Paiaracan apresentava o quadro de insuficiência respiratória e teve resultado positivo para o novo coronavírus. A família assinou um termo se comprometendo que não haverá o manuseio do corpo, o que dentro da cultura caiapó exige um ritual de pinturas. Essa tradição não poderá ser cumprida pelo risco de contágio. Paulinho era defensor dos direitos indígenas e respeitada liderança caiapó. E após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão contra apoiadores do presidente do inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos, Jair Bolsonaro disse que está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais detalhes. Boa noite, Sabrina. Oi, Michele, Celso, boa noite a todos. Olha, essa fala foi uma referência à decisão de ontem, no finalzinho da tarde, do Supremo Tribunal Federal de quebrar o sigilo bancário de 10 deputados e um senador, todos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão foi do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República, com o objetivo de tentar identificar quem patrocina, quem financia esses atos antidemocráticos que pedem o fechamento do Congresso, do próprio Supremo e a intervenção militar. Ontem à noite mesmo, o presidente fez uma reunião com aliados e depois divulgou nas redes sociais 10 mensagens mostrando que o governo também é alvo de ataques, de violações de direitos e de abuso. E disse que ele ia tomar medidas legais, segundo ele, para proteger a Constituição. Hoje cedo, em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, ele teve aquela conversa habitual com os apoiadores e aí falou que estão abusando, sem fazer uma explicação de quem seriam eles. E falou também que está chegando a hora de colocar tudo no seu devido lugar, também sem dar mais detalhes do que seria isso. Vamos ouvir o presidente. Tem gente que nasceu 40 anos depois do que eu vivi e quer dizer como devo governar o Brasil. Tá? Eu estou fazendo exatamente o que tem que ser feito. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Tá certo. Eles estão abusando. Demais. Tá? Isso está olhos vistos. Mas o que a gente o ocorrido do dia de ontem, no dia de hoje, quebrando sigilo parlamentar, não tem história nenhuma visto numa democracia o mais frágil que ela seja. Então está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. A polêmica da cloroquina. O comando da Organização Mundial de Saúde anunciou hoje pela segunda vez a interrupção do estudo que utiliza a hidroxicloroquina em pacientes graves da Covid-19. Vamos ver na reportagem do Osmar Garrafa. A decisão foi anunciada após o Reino Unido informar que faria o mesmo, por não ver resultado positivo no medicamento. Também foi considerado o fato de a Agência de Controle de Medicamentos dos Estados Unidos ter revogado a autorização para o uso emergencial da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes com o novo coronavírus. A OMS havia interrompido seus estudos com hidroxicloroquina anteriormente, mas voltou atrás após correção de uma publicação da revista científica The Lancet, que acabou sendo retirada da página por falta de transparência na base de dados usada como referência.
Agora, a entidade diz que fez uma revisão dos resultados específicos do próprio estudo e informou que, diante das evidências, vai interromper os testes com a droga. Segundo Ana Maria Henao Restrepo, que é chefe do Departamento de Pesquisa de Vacinas da OMS, quando comparada com o padrão de tratamento em pacientes hospitalizados, o uso da hidroxicloroquina não foi capaz de reduzir a mortalidade. No Brasil, o uso da medicação é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e foi ponto de discórdia entre os dois últimos ministros da Saúde que deixaram o governo, Luiz Henrique Mandetta e seu sucessor Nelson Teich. A pasta hoje é ocupada interinamente pelo general Eduardo Pazuello. Foi sobre o comando dele que o Ministério lançou um protocolo que recomenda o uso da medicação, mesmo para casos leves, pelo Sistema Único de Saúde, condicionado à prescrição médica. Esta semana, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, reconheceu publicamente os avanços do corticoide dexametasona no tratamento de pacientes graves, após pesquisadores britânicos do Recovery anunciarem resultados preliminares positivos. A conclusão é de que o medicamento reduziu em 1/3 as taxas de mortalidade dos casos mais críticos da doença. Mas o diretor pediu cautela e chama a atenção para o fato de que não houve benefícios em pacientes que não fizeram uso de respiradores. Bom, e vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype com o médico Dante Senra, que é cardiologista dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein e coordenador das unidades de terapia intensiva e clínica médica do Hospital IGESP, além de PhD pela Faculdade de Medicina da USP. O nosso tema é o trabalho na linha de frente do combate à Covid-19. Boa noite, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Plantão da Saúde. Mas antes, eu gostaria de abordar com o senhor o seguinte: nós acabamos de ver na reportagem do Osmar Garrafa que a hidroxicloroquina parece que saiu de cena definitivamente, né, para a OMS, que aposta agora no corticoide dexametasona, apesar de a própria entidade sugerir um pouco de cautela, pelo menos por enquanto. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa droga e como isso pode impactar no trabalho nas UTIs. Seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. Boa noite. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo gentil convite. A transmissão ficou ruim, mas eu perdi parte da pergunta, mas eu creio que deve ser sobre o uso da dexametasona e o uso da hidroxicloroquina, é isso ou não? Na verdade, dois ou os dois? Como que esse medicamento, né, pode impactar no tratamento dos pacientes com a Covid-19? A dexametasona? Isso. A dexametasona. Na verdade, não tem nada, absolutamente, rigorosamente nada de novo nisso. A Organização Mundial de Saúde, mais uma vez, mostra a sua falta de habilidade de acompanhar os tratamentos que as pessoas fazem no mundo todo. Ela é uma cortisona, um corticoide, que a gente utiliza já nos pacientes graves, os pacientes que foram para a UTI, os pacientes que têm uma reação inflamatória, que na tentativa de amenizar a chamada hiperliberação de citoquina, que é um dos fatores agravantes nessa doença. Quer dizer, já se utiliza cortisona há muito tempo, né? Não se utiliza basicamente a dexametasona, mas os corticoides têm equivalência entre si, dependendo da dose que você utiliza. Então, infelizmente, não existe nada de novo nessa determinação. Quanto à hidroxicloroquina, se você me permitir, que também é outra história, dizendo que da Organização Mundial de Saúde, dizendo que ela proscreve para os pacientes graves. Isso a gente vem falando desde o começo, né? Eu tive a oportunidade de falar ao seu presidente que eu humildemente discordava do ministro Mandetta quando ele dizia que tem que usar hidroxicloroquina somente para o paciente grave. Agora a OMS chega à conclusão de que não adianta dar para o paciente grave. Quer dizer, a gente vem falando isso desde o começo. Existem fortes evidências, pelo menos do ponto de vista teórico, né, que ainda não existe trabalho com o grupo controle. Existem fortes evidências de que a ivermectina, a hidroxicloroquina, elas reduzem a carga viral. E a intensidade, a quantidade de vírus que as pessoas têm contato,
né, eles são determinantes na evolução. Portanto, a hidroxicloroquina deve ser utilizada, assim como a ivermectina, na fase inicial da doença. Então, essa conclusão da OMS de que não pode dar para doente grave, não é que não pode, é que não tem função, não tem sentido você dar depois que a lesão pulmonar já está estabelecida, porque é outra doença, né? E quanto à dexametasona, uma cortisona que a gente já utiliza há bastante tempo no tratamento, todos os médicos utilizam, não sou eu, a cortisona no tratamento do paciente grave. Muito bom, doutor. Doutor, então o senhor concorda com o protocolo que o Brasil tem adotado em relação à hidroxicloroquina, que tem que ser aplicado no... Eu não sei se o protocolo do Brasil diz para aplicar no começo ou no final. Eu sei que está autorizado, né? Que pode ser usada a hidroxicloroquina. Então o senhor acha que o protocolo do Ministério da Saúde aqui no Brasil está correto? Acredito que sim. Eu, inclusive, faço parte do grupo de médicos que formula esse protocolo. Existem fortes evidências em observação clínica, né, com muitos exemplos no nosso país. Aqui, o prefeito de Porto Feliz, né, que conseguiu que não houvesse nenhum caso, né, com o uso da hidroxicloroquina na fase inicial. Então, o paciente, inclusive, isso fez com que a recomendação fosse mudada. No início, só se recomendava que as pessoas procurassem o médico quando eles complicassem, quando tinham falta de ar, né? Quer dizer, já numa fase adiantada da doença. Isso é um erro grosseiro. As pessoas têm que procurar o seu médico, ou o sistema público ou privado de saúde, que seja, né, na fase inicial da doença, quando começam os sintomas, que aí você pode ter atuação e receber uma medicação no sentido de reduzir a carga viral, reduzir a inflamação, reduzir a possibilidade de trombose. Infelizmente, nós só viemos aprender a lidar com a doença no decorrer dos casos, né? Que nós não tivemos informe do que acontecia fora na China, por exemplo. Nós fomos aprendendo a lidar com a doença no dia a dia, com os pacientes graves, com os pacientes morrendo. Nós aprendemos que os pacientes têm hiperliberação do seu sistema imunológico, nós aprendemos que esses pacientes fazem trombose, portanto, tem que usar anticoagulante, né? E a gente tem utilizado em todos os pacientes. Talvez por isso exista um número menor hoje em dia de pacientes internados nas terapias intensivas, sobretudo aqui na capital. Agora, doutor, o senhor trabalhando na linha de frente, nas UTIs, e aí a pergunta que eu faço é como é que tem sido esse trabalho, uma vez que a gente já conhece um pouco melhor o vírus e a ação dele no organismo? Infelizmente, ainda é bastante angustiante, né? É um sentimento de tristeza profunda, porque existe uma mortalidade e ninguém consegue ficar imune à tristeza alheia, até porque não é alheia, é de cada um de nós a tristeza, né? Porque é um momento terrível da humanidade, né? E os médicos cumprem, e não só os médicos, os profissionais de saúde, os fisioterapeutas, as enfermeiras, as nutricionistas, os médicos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, cumprem de forma primorosa o seu papel com a sociedade, né? E mostram que são um exemplo, né? E que as pessoas podem contar com o sistema de saúde, podem contar com os médicos na linha de frente, apesar do risco de serem contaminados, né? Quando começou essa história, nós tivemos os primeiros casos na terapia intensiva, eu reuni as pessoas que trabalham comigo e disse, olha, esse é um momento que que vai entrar para a história, e vocês vão poder dizer para os netos de vocês que vocês participaram dessa luta insana contra esse inimigo invisível e covarde. Eu digo covarde porque ele é invisível, porque ele atinge as pessoas mais... ele tem maior gravidade nas pessoas mais idosas e mais debilitadas, né? As pessoas se mostraram absolutamente dispostas a enfrentar, não houve nenhum recuo
E eu ouvi uma frase que chega a me emocionar de um dos colaboradores do nosso hospital, que disse: verás que um filho teu não foge à luta. Né? Não é muito bonito isso? Né? Que mostra o espírito dos profissionais de saúde no Brasil, apesar de nós termos 10% dos contaminados serem profissionais de saúde. Muito obrigada ao Dr. Dante Senra, que é cardiologista dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein e coordenador das unidades de terapia intensiva e clínica médica do Hospital IGESP, além de PhD pela Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, Dr. Dante, pela sua entrevista. Eu que agradeço, gente, o convite. Boa noite. Obrigado. No Brasil, existem aproximadamente 4 milhões de animais abandonados. A boa notícia é que com as pessoas com mais tempo em casa, em quarentena, aumentou a procura pela adoção. Mas as associações de protetores de animais alertam. A decisão tem de ser bem pensada para que sejam evitados novos abandonos no pós-pandemia. Vamos ver com o José Paes. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim. Encontrar um amigo para dividir essa fase ruim não foi uma tarefa nada fácil para Maíra. Escapar da solidão de uma quarentena dura como a de agora só mesmo graças à ajuda da Torrada. A gatinha de 5 anos chegou há 2 meses no novo lar e já está se sentindo completamente em casa. Foi só a Maíra pôr o celular num dos cantinhos preferidos da Torrada para isso aí acontecer. Ai, meu Deus, caiu. Ela bateu aqui. Essa coisa de ficar em isolamento, eu fui ficando um pouco sozinha, eu senti que eu precisava um pouco daquele amor de pet, assim. E aí eu falei, por que não? Comecei a seguir várias páginas, ONGs e abrigos de animais, e aí eu finalmente achei a Torradinha. Segundo a ONG Ampara Animal, a busca por adoções cresceu 50% desde o início da pandemia. Essa alta é explicada justamente por casos de pessoas como a Maíra, que viram num bichinho de estimação um parceiro fiel para enfrentar esse período de isolamento. A Flávia, por exemplo, não hesitou um minutinho sequer para adotar o Bira. Sim, nossa, e assim, alegra o seu dia. É o motivo de eu ter saído de casa, claro, com todas as precauções, mas para ficar aqui no condomínio e passear com ele. Me alegra toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma pausa e eu brinco com ele. Minhas noites estão sendo muito mais divertidas também. É bem difícil, praticamente impossível, olhar para essas duas fofurinhas e não se apaixonar. Principalmente nesse período de carência que a gente está vivendo agora. Mas se você aí quer adotar um pet só para superar esse isolamento social, saiba que eles têm tantos sentimentos quanto a gente. Segundo as associações dos protetores de animais, é fundamental que a rotina de quem pretende levar um bichinho para casa seja considerada antes da adoção. A ideia é evitar os abandonos no pós-pandemia. Hoje, aproximadamente 4 milhões de animais estão nas ruas do Brasil. O Lito é biólogo e dono de um centro especializado no acolhimento de pets. Para ele, existe um ponto super importante a ser levado em conta antes de se tornar um tutor. Primeiro de tudo, assim, ela está desprendida de amor, né? É um novo membro da família e é isso que a gente quer. E fora isso, a pessoa precisa lembrar que um animal vai viver na média, independente, né, do animal, de 15 a 20 anos. Então ela vai ver uma programação disso nesses próximos 15, 20 anos, se ela tem condições desse novo membro continuar ficando com ela. Por causa da Covid-19, a visitação ao Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos aqui de São Paulo foi suspensa, mas as adoções continuam a todo vapor. Para ter acesso às fotos e informações dos animais disponíveis, basta que os interessados visitem o portal 156 da Prefeitura na internet. Todos os bichinhos já são castrados e vacinados. No centro mantido pelo Lito, o processo de adoção também passou do presencial para a versão online. Para a pessoa adotar um animal, ela passa por uma entrevista, a gente preenche uma documentação, precisa trazer cópia do CPF, RG, comprovante de endereço, um vídeo do local para a gente ver o espaço se é adequado ao animal que a pessoa escolheu e principalmente para a gente ver se o animal tem o temperamento adequado para aquela família. A Giovana partiu logo para a dose dupla e adotou a Maia e a Aisha. Em menos de 2 meses, os cachorrinhos da raça Pinscher já transformaram totalmente a rotina na casa dela.
elas comem a cada 4 horas. Então, a cada 4 horas elas acordam e aí fica toda aquela felicidade de ter 2 cotoquinhos pela casa. Aí, mas como mudou completamente. Eu falo que eu virei uma mãe, porque eu não durmo de madrugada. A Covid-19 trouxe inúmeros malefícios para o nosso cotidiano. Mesmo assim, o novo coronavírus também fez a gente relembrar o quanto é bom ter um amigo de verdade por perto. Essa é a maior adaptação. A casa não é mais minha, é dela. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Muito bem, para a nossa segunda entrevista do dia, nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde, Dr. Gustavo Cabral, que é imunologista e chefe de pesquisa do INCOR, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E com ele nós vamos abordar a corrida por vacinas para imunização contra o novo coronavírus. Muito boa noite, doutor. Muito obrigada novamente por voltar aqui ao Plantão da Saúde. A primeira pergunta que eu faço, que não deu para fazer na semana passada, que eu fiquei muito curiosa com a sua história e gostaria de saber e contar para o nosso telespectador, é: o senhor tem uma origem bastante humilde e o senhor tem pós-doutorado, tem doutorado lá em Portugal, pós-doutorado em Oxford, na Inglaterra, pós-doutorado na Suíça, é um cientista, está procurando a cura para a Covid-19 junto com a Universidade da Suíça, aqui no Brasil. Eu queria que o senhor contasse para o nosso telespectador um pouquinho da sua trajetória até onde o senhor está hoje. Até chegar aqui eu estou aí na Faculdade de Medicina, estou na USP, né? Porque a gente trabalha em vários pontos. Basicamente, eu retornei agora também da Europa há pouco tempo, com financiamento da FAPESP. E, assim, eu comecei no sertão da Bahia. Eu nasci no povoado Crenguenhã, aproximadamente 12 mil habitantes. E, assim, comecei a trabalhar novinho. Acho que eu tinha 7, 8 anos, trabalhando em feira, na roça. Saí de casa aos 15 anos para trabalhar também. E aí eu fui me descobrindo, na verdade, para os estudos quando eu achei que eu não queria trabalhar mais. Eu não queria apenas trabalhar para viver, para ter uma condição de comer, ou, sabe, sem perspectiva de vida. Aí, naquele momento, eu resolvi, mas eu já estava com 20 anos. Até então, eu não tinha terminado o 2º grau. Terminei o 2º grau aos 22 anos, foi. Daí foi quando entrei na universidade, mas não tinha chance alguma, por exemplo, de estudar numa capital. Não tinha essa chance de estudar em Salvador. Aí eu fui estudar no interior, na universidade menor, só que tem aquela vontade de crescer na vida, assim. Aí depois fui fazer o mestrado em Salvador, vim fazer o PhD aqui na USP. Pronto, daqui acho que abriu as portas para o mundo. Eu fiz parte do meu doutorado em Portugal, aproveitei para fazer um curso de inglês intensivo na Irlanda e voltei, já fui para Oxford, Suíça. E aí retornei agora, estou aqui na USP, com os estudos para vacina. E o mais importante do que essa vacina, claro que a vacina é de extrema importância na questão mundial, mas é trazer tecnologias, desenvolver algo aqui no Brasil. Essa é a ideia maior. A gente tentar ter nossa tecnologia, a gente não está vivendo de importação, de conhecimento do exterior. Não ser dependente de máscara da China. E aí que eu acho que é importante a gente, antes de a gente falar da vacina em si, tocar na importância do investimento brasileiro, né, na ciência, no Brasil e em brasileiros. É exatamente, porque, olha, isso ficou bem claro de que nessa corrida para dar uma resposta a uma situação emergente, nós sempre vamos estar engateando. Porque a gente começa um desenvolvimento científico, tecnológico aqui no Brasil, e essa oscilação política, a primeira coisa que afeta é ciência, tecnologia e educação. E a gente não adianta a gente pensar em investimento em ciência, tecnologia e inovação sem uma educação de base. Ninguém se torna cientista. Claro. Olha, eu me tornei PhD. Se a gente não tiver esse carinho sobre a educação de base para formar, sabe, pesquisadores e manter aqui, a gente não vai se tornar um país de primeiro mundo. Porque vocês conhecem algum país de primeiro mundo que não prioriza ciência, tecnologia e educação? Não há. Entende? Não adianta a gente imaginar que nós vamos nos tornar uma potência mundial tratando ciência, tecnologia e inovação como algo secundário.
Nós vivemos conhecimento científico. Olha, a tecnologia, o resultado da tecnologia, a tecnologia é o resultado de conhecimento científico. A gente produz conhecimento para depois fazer o produto. Isso é questão de medicamento, de um celular, de um computador, de uma câmera, de uma TV. Então, se a gente continua... E isso gera uma estabilidade econômica para o país que é absurda. Sabe? É absurda. A gente vive os países... Vou dar um exemplo, a Inglaterra. Tem as discussões de conservadores, mais moderados, mas nunca entra naquela questão de investimento em ciência e tecnologia, porque sabe que aquilo dá estabilidade a um país. Essa doença faz a gente rever muito sobre a nossa indústria interna, sobre a nossa educação, sobre o investimento em ciência, em saúde e educação. São coisas, é a base isso, né? Então não pode deixar disso. E doutor, como que está a situação da vacina? Agora parece que vão ser testados 2.000 brasileiros. A gente pode ter uma esperança, e por que estão testando aqui? Porque eu já fico até receosa de estarem testando aqui, né? E não testando lá. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco isso para a gente. Assim, o mundo girou em torno do desenvolvimento dessa vacina. Não apenas por questão humana, mas por questão também econômica. Tanto que assim, em Oxford, tem na China, Oxford, tem mais de 100 vacinas. Tem mais de 100 vacinas. E nós deveríamos ter mais 100 vacinas estudando aqui. Sinal, porque quanto mais estudos, mais se produz conhecimento, mais nos preparamos para outros casos, que vai acontecer. Tá? O que acontece? No mundo está correndo em relação à indústria, universidades. Assim, as que estão mais avançadas, digamos assim, são aqueles que já têm estudos de base anteriormente, como a Universidade de Oxford, como a China tem quase 10 em andamento em estudos humanos, agora na Alemanha foi aprovado também para testes seres humanos, nos Estados Unidos. Essa questão de vincular o Brasil aos estudos é muito importante, a gente ter essa participação. A questão é como nós participamos. O fato de nós participarmos em estudos avançados, ele é muito importante para a gente ter uma conexão, ter uma prioridade para possíveis resultados. Mas isso não deve deixar que a gente pare de fazer nossos estudos aqui. Esse é um cuidado enorme para que a gente possa ter essa base para que em breve também nós temos a nossa vacina, porque a gente também precisa imaginar que uma vacina, de repente, ela pode ter um alvo específico. Quanto mais vacina nós tivermos, melhor vai ser. Uma vacina pode funcionar melhor na fase inicial, da idade, na fase... E tem o período que ela vai imunizar também. Exato. A gente precisa saber ainda, por exemplo, se essa vacina vai ser sazonal, ou seja, se esse ano, se vai servir para esse ano, se vai servir para o ano que vem. A dose de cada vacina, tem vacina que pode durar por mais tempo, ou seja, gerar uma imunidade que seja protetora a longo prazo. Então, isso é muito importante, a gente dar continuidade aos diversos estudos que estão sendo aqui no Brasil. Agora, o que pode nos deixar mais otimistas em relação ao sucesso dessa vacina, uma vez que a gente tem ouvido de vários especialistas que normalmente se demora, aliás, o recorde de uma vacina, 5 anos. Então, de repente, pode ter uma vacina em menos de 2 anos. Existe a possibilidade dessa vacina estar pronta para meados do ano que vem, junho, julho. O que pode nos deixar tão otimistas que isso realmente vai acontecer? 2 questões. Uma é financeira, porque afetou o mundo inteiro, e outra é a parte humana. Porque não adianta a gente desconectar uma coisa com a outra. O mundo todo parou e afetou demais humanamente e afetou demais financeiramente. É uma força-tarefa. Então, força-tarefa mundial mesmo. Diferentemente, por exemplo, de outras doenças. Uma ebola, que era uma coisa local. Então, como eles conseguiram manter naquele local, não vale tanto a pena industrialmente ter esse investimento. Tá? Então, assim, além dessa questão financeira, porque... Empresas não faz doação, do modo geral, faz investimento. Claro, muitas fazem doação, mas no geral faz investimento. Então, se você não tem um retorno, perspectiva de retorno, não vai ter esse investimento. Então, assim, como afetou a parte humana e a parte financeira, então, assim, é muito provável que essa força-tarefa internacional nos leve a ter uma vacina para o ano que vem. E isso deve nos ensinar de que
ciência não é apenas essa questão pública e nem apenas privada. A gente está vendo o prejuízo financeiro que está dando se não há um destino do lucro à manutenção da estabilidade social que se vê através de resultados científicos. Então, o senhor falava, primeiro é a questão que envolve a economia. Qual seria a segunda questão que pode nos deixar otimistas de que essa vacina realmente vai ficar pronta para meados de... A tecnologia que nós temos. A gente tem muita informação assim de como fazer. Nós não conhecemos tanto o vírus, mas nós já sabemos como os coronavírus funcionam, sabe? Então a gente tem essa perspectiva. Porém, entra outros cuidados. Aí entra a nossa parte técnica científica. Nós temos que ser ainda mais cuidadosos por estarmos trabalhando com um vírus muito novo. Então, assim, nós como cientistas, a gente pode divulgar, olha, espero que nós tenhamos uma vacina para o próximo ano. Mas, para ser licenciada, tem que responder todos os quesitos que você... Ela vai ser eficiente, mas não vai ter efeitos colaterais que sejam danosos. Então, essa é a nossa função jornalística, imagino como cientista, de ver os detalhes que as pessoas, no geral, não veem, e essa questão jornalística, de passar para as pessoas. Doutor, o senhor é responsável, né, por esse projeto dessa potencial vacina brasileira contra a Covid-19. O senhor coordena esses trabalhos aí de desenvolvimento de vacina. Como que está essa pesquisa nacional? Como que está sendo o seu trabalho? Conta pra gente um pouquinho. E por que é feito em camundongo também, o teste? Isso são perguntas bem que as pessoas precisam entender essa questão. Quando eu voltei do Brasil, olha, vamos desenvolver umas técnicas novas que sejam mais seguras. Foi exatamente o trabalho que eu vim fazendo na Inglaterra, em Oxford e na Suíça. Vamos desenvolver essa técnica. Vamos aplicar chikungunya, zika vírus, essa é a minha ideia, adaptou-se a isso. Só que apareceu esse vírus, e aí teve essa loucura, a gente teve essa adaptação. Então, começou na Faculdade de Medicina, mas estamos também lá no ICB, e a Unifesp, enfim, a gente não é só um local, assim. A base de financiamento é a FAPESP, Financiamento para a Pesquisa do Estado de São Paulo, mas ele é multifuncional. Quando a gente monta essas equipes, a gente trabalha em como estruturar uma vacina de forma mais eficiente e segura. Mas não tem como a gente fazer os experimentos in vitro, por mais que a gente tenha informação, e pular para seres humanos. Porque uma coisa a gente está trabalhando com a célula, o organismo, ele é muito mais complexo. O organismo nos ensina cientificamente que nossa arrogância não é nada. Porque a maioria das vezes que nós fazemos experimentos in vitro, quando a gente vai em vivo, dá errado. Dá errado, então tem que testar no rato. Sempre tem que testar assim, com os camundongozinhos para a gente ver a funcionalidade. E aí testa em animais maiores, por exemplo, com o macaco, até chegar em seres humanos. Mas também tem que ter os modelos perfeitos para cada vacina. Então, assim, na grande maioria, vou te falar, na grande maioria não dá certo. Então, assim, por isso é importante a gente ter os testes antes de expor os seres humanos. A gente não pode levar assim. O nosso tempo de entrevista está acabando. Eu queria que o senhor desse agora falasse uma última mensagem, a última informação que o senhor queira passar para o nosso público. Que ciência faz parte de nossa vida, tá? O conhecimento científico faz parte de nossa vida, através de tecnologia, informação, medicamento, vacinas. A gente não tem como dissociar isso. E quando a gente prioriza ciência, tecnologia e inovação, a gente prioriza um país com estabilidade. A gente prioriza um país saudável, além dessa questão da doença física. Uma saúde social. Então, assim, não tem como deixar de lado ciência, tecnologia e inovação. E não existe ciência de alto nível sem educação de base. Isso não tem como. Que os nossos políticos nos ouçam sobre a importância desse investimento. Verdade, agradecemos aqui novamente a presença do Dr. Gustavo Cabral, imunologista e chefe de pesquisa do INCOR da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para o desenvolvimento dessa vacina contra a Covid-19. Doutor, passa muito rápido o nosso tempo aqui. Pois é, isso é bom, é sinal que foi bacana. Foi bacana. Foi gostoso, interativo. E seja sempre bem-vindo, doutor. Obrigado mesmo, obrigado. Tá seja sempre muito bem-vindo aqui ao Plantão da Saúde. Bom, e agora vamos para o mundo do esporte e o impacto provocado pelo novo coronavírus com o Giro de Notícias. Além da retomada dos treinos dos clubes aqui em São Paulo, como mostramos no início do programa, esta quarta-feira foi marcada pela confirmação das datas e formatos da volta de algumas competições.
Agora é oficial. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou a tabela da 4ª rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, e a bola volta mesmo a rolar amanhã. Amanhã, 9 da noite, com o duelo entre Bangu e Flamengo no Maracanã. O Vasco entra em campo no domingo, 4 da tarde, quando enfrenta o Macaé em São Januário. Botafogo e Fluminense tiveram os jogos marcados para segunda-feira, mas os presidentes das duas equipes já anunciaram que vão recorrer à justiça para reestrearem na competição apenas em julho. O que vocês acham disso? Flávio Prado, né? Boa noite. Boa noite. Bom, amanhã, inclusive, se o pessoal do Flamengo e do Bangu quiserem visitar o hospital de campanha, é lá do lado de onde eles vão jogar. Tá no Maracanã, né? É, e o número de pessoas infectadas cada dia aumenta mais. As UTIs lá estão ficando muito no limite. Eu entendo que Fluminense e Botafogo não terão dificuldade para conseguir uma liminar, para que eles joguem só depois. É uma irresponsabilidade, né? Uma coisa assim absurda. E outra coisa, o jogo do Flamengo de amanhã, olha que coisa absurda, ele não terá televisão, não terá mídia nenhuma, só as pessoas que forem lá, né, de jornalistas, portanto, não é nem uma exposição de marca, olha, a necessidade da exposição de marca para que possa faturar e tal, nada, nem isso o Flamengo terá. O pior disso tudo, Flávio, é ter um jogo, voltar a um campeonato sem a concordância de todos os clubes, Fluminense e Botafogo. Isso é ridículo. Fluminense e Botafogo provavelmente não vão entrar em campo. Isso vai causar um imbróglio ainda mais, que é bem a cara do Brasil. Ou seja, definitivamente a gente não consegue aprender nem nos piores momentos. Tem um velho ditado que diz ou você aprende no amor ou na dor. Eu sempre falo isso. E aí o brasileiro não está aprendendo no amor, na dor, em hipótese alguma. É a mesma esculhambação de sempre. Mas aqui em São Paulo não está assim, né? Os clubes estão todos andando aí falando a mesma língua. Mas só que agora estão falando uma língua meio esquisita, né? Porque estava tudo certinho, de repente eles resolveram voltar, é um negócio meio louco. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. A União das Associações Europeias de Futebol também confirmou hoje a informação que já havíamos adiantado na segunda-feira sobre a volta das competições continentais. A Liga dos Campeões da Europa terá as fases decisivas a partir das quartas de final, disputadas em jogo único, com todos os confrontos acontecendo em Lisboa, capital de Portugal, nos estádios da Luz, Casa do Benfica, e José Alvalade, Arena do Esporte. A grande decisão está marcada para o dia 23 de agosto. Os 4 confrontos pendentes das oitavas de final vão acontecer nos dias 7 e 8 de agosto, em locais ainda a definir. A Liga Europa seguirá o mesmo formato, mas na Alemanha, com final no dia 21 de agosto. Até para passar a bola para o Flávio, a gente está vendo o futebol voltar na Europa, mas só que eles atingiram o pico da doença, o número de casos caindo gradativamente, controlaram a pandemia. Aqui a gente está voltando com o futebol, com recordes de mortes em São Paulo, com recordes de mortes no Brasil. É isso que é o mais triste, Flávio. Agora, Portugal recebe um prêmio pela maneira como conduziu a pandemia, né? Imagine só, você terá os 4 jogos de quartas de final, as 2 semifinais e a final em Lisboa. O estádio José Alvalade e o Estádio da Luz, eles estão a 500 metros um do outro, 1 quilômetro, dá para você ir a pé. E isso porque Portugal organizou a Champions há 2 anos, a final. Não deu para ser no Wanda Metropolitano, na Espanha, que foi do ano passado, porque tem time espanhol envolvido e não tem time português. Um presente para Portugal, embora os jogos sejam todos sem torcida. Mas imagina, passa para a história, né? Claro. Com certeza. E vai ter a transmissão, né, desses Sim, jogos. Isso claro. que é importante. Paralisado desde março por causa da pandemia do novo coronavírus, o Circuito Mundial de Tênis teve a volta oficialmente confirmada nesta quarta, com o anúncio do torneio feminino WTA de Palermo, na Itália, com início no dia 3 de agosto. Entre os homens, a retomada acontecerá no dia 14 de agosto, com o ATP de Washington. Na sequência, acontecerão o Masters 1000 de Cincinnati e o Aberto dos Estados Unidos, ambos em Nova York. Em seguida, começa a temporada no Saibro, com as disputas dos torneios de Madrid, Roma e Roland Garros. Celso. Posso seguir? Vamos seguir. Vamos falar de futebol, né? Estou ansiosa para falar de futebol. Agora é que o campeonato inglês, meu Deus, cadê o paulista aqui? Hoje tivemos a volta do campeonato inglês com a realização dos 2 jogos que completaram a 28ª rodada. O Aston Villa e Sheffield United ficaram no empate por 0-0. Manchester City levou a melhor no clássico sobre o Arsenal, venceu o jogo por 3-0. A 29ª rodada já foi totalmente realizada, então no próximo final de semana a competição será retomada a partir da 30ª data.
Bom, algumas coisas legais, o jogo chefe de Aston Villa, ele começou com uma homenagem, primeiro um minuto de silêncio, né, pelas vítimas do Covid, e depois uma homenagem em cima do protesto das vidas negras importam. Até o árbitro se ajoelhou, aquele símbolo que está sendo feito no mundo inteiro, foi muito bonito. O árbitro, o VAR errou, teve uma bola que entrou e o VAR não deu. E no jogo do Guardiola contra o Arteta, o time do Guardiola deitou num ritmo muito mais lento, mas ganhou por 3-0 e o Davi Luiz foi uma tragédia. Falhou num gol, fez um pênalti e foi expulso. Pois é, o cronograma definido pelo governador João Dória para a volta do futebol aqui em São Paulo, com treinos só no próximo dia 1º de julho e com a volta do campeonato, por enquanto, só no início de agosto, desagradou os clubes e desagradou a Federação Paulista. A expectativa era de iniciar imediatamente os testes de Covid-19 e retomar os treinamentos presenciais já na próxima semana. E assim reiniciar a competição na segunda quinzena de julho. O protocolo estabelecido pelas autoridades ainda prevê problemas especificamente para Palmeiras e Santos, já que profissionais com idade acima dos 60 anos não devem participar das atividades, caso do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tem 68 anos, e do santista Gesualdo Ferreira, que tem 64. E aí, como é que fica? Aliás, um dos argumentos para essa insatisfação, frustração, porque eles estavam ansiosos para retomar logo. Tem duas dicas. Uma, consultar um psicólogo para tratar de frustração. Ansiedade. E outra, para olhar para as famílias que estão perdendo entes queridos diariamente no estado de São Paulo, para saber o que é frustração de verdade. Não, e outra coisa, né? A desculpa é, os shoppings voltaram. Tá, voltaram e voltaram as mortes, num ritmo muito acelerado. Nos lugares onde já foram abertos esses locais de comércio, todos esses lugares aumentou muito o número de mortes. Ribeirão Preto, só como exemplo, Belo Horizonte, estão revendo, exatamente. Então, a desculpa é essa. A canção, sabe aquele negócio? É o seguinte, a gente tá falando tudo assim, cansei, agora quer dizer, não brinco mais e tal, vamos voltar. É uma coisa de maluco. É uma coisa de maluco. Ontem fez 3 meses da primeira morte por coronavírus. E aí começou a pressão para que parasse tudo, com justa razão. A gente tem um exemplo da Europa. E agora, no auge, aí, nem no auge ainda, né? Nem chegamos ao pico. Não, ainda não. Aí volta tudo. E volta o futebol, é uma coisa de maluco. A gente entende a pressão pela volta, a pressão econômica. Todos estão, na maioria no Brasil, está padecendo desse mal. Lógico. Mesmo assim, a vida está em primeiro lugar. Mas mesmo então, assim, me parece uma falta, até uma falta de respeito, você fazer um espetáculo futebolístico enquanto tem um monte de gente morrendo. Se você controlar a situação, é uma outra história. Mas, de repente, com o futebol, você mantém as pessoas em casa para assistir o futebol. Para que ele fique em casa e a pessoa vê futebol. Não sei. Bom, pessoal, Flávio, muito obrigada. Flávio de volta na sexta-feira. Hoje é que dia mesmo? Hoje é quarta-feira. A gente fica por aqui, a gente até perde a noção do tempo. Nós voltamos amanhã. Boa noite. Boa noite. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Até amanhã.